Acerca da forma e do sistema de governo da Organização de Segurança Pública, julgo o item seguinte. No Brasil, as funções de chefe de Estado e chefe de governo são desempenhadas pela mesma pessoa. Quando o presidente da República nomeia ministro de Estado, exerce função de chefe de Estado, e quando mantém relações com o Estado estrangeiro, exerce função de chefe de governo. Nada a ver, ministro de Estado com exercer função de chefe de Estado. Assertivo trocou as informações. Quando o presidente nomeia ministro, está exercendo o governo interno do país, portanto, está agindo na qualidade de chefe de governo. Por outro lado, quando o presidente mantém relações com o Estado estrangeiro, está agindo como chefe de Estado. O item seguinte. Um dos grandes problemas enfrentados pela sociedade brasileira são as barreiras interpostas ao pleno exercício do direito à cidadania, particularmente pelos grupos mais pobres da população. A concepção moderna de cidadania prevê a garantia e o usufruto pleno dos direitos civis, políticos e sociais. Certo. Está correta. Conforme vimos, a consequência direta da aquisição de cidadania em sentido formal é a titularidade de direitos civis, políticos e sociais segurados àquela comunidade. O sistema de governo está relacionado com a maneira como funciona a relação entre os poderes legislativo e executivo de um país. Tendo sido adotado no Brasil o tipo presidencialista. Em relação ao sistema presidencialista, tem-se como pressuposto a ideia de que inexiste a tipicidade de funções, dado que o presidente pode exercer tipicamente tanto a capacidade executiva quanto a legislativa e jurisdicional. Não. A separação dos poderes delimita a atividade estatal da legislação, acarretando em uma relação dependente e harmônica entre os organismos políticos. A interpretação de presidencialismo, a administração pública é interpretada de forma subjetiva, considerando apenas os órgãos administrativos em detrimento das ações efetivamente governamentais. O sistema de freios e contrapesos garante a soberania de cada poder, viabilizando a arbitrariedade administrativa ao presidente da República. Não. É chamada dupla função do presidente da República, ocorre quando ele exerce suas funções de chefe de Estado e chefe de governo. Tá certo, letra E. Educa. Pernambuco. A cidadania é constituída pela junção de uma série de direitos e deveres que variam de acordo com cada nação ou grupo social. No entanto, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, alguns tópicos passaram a ser considerados universais para quase todos os seres humanos. Entre alguns dos principais deveres e direitos dos cidadãos está votar para escolher os governantes, elaborar as leis, educar e proteger seus semelhantes, proteger a natureza, proteger o patrimônio público e social do país. Votar para escolher os governantes, cumprir as leis, educar e proteger seus semelhantes, vigiar a natureza, proteger o patrimônio público e social do país. Votar para escolher os governantes, cumprir as leis, educar e proteger seus semelhantes, proteger a natureza, vigiar o patrimônio público e social do país. Votar para escolher os governantes, cumprir as leis, estabelecer regras e vigiar seus semelhantes, proteger a natureza e proteger o patrimônio público do país. Essa é a alternativa aí, né?
Votar para escolher os governantes, cumprir as leis, educar e proteger a sociedade, proteger a natureza e proteger o patrimônio público e social do país, tá certo. Questãozinha boba, né? Sete. Formas de Estado, sistema, forma e regime de governo são fundamentais para a existência de um Estado propriamente dito. Diante das alternativas a seguir, marque a correta. Em países de regime parlamentarista, como no Brasil, não. No Brasil, adota um sistema de governo presidencialista, no qual o principal representante do executivo é o presidente da República, que desempenha o papel de chefe de Estado e chefe de governo. A forma de governo relaciona-se com o modo como interage o poder executivo e o legislativo nas funções governamentais. São formas de governo o presidencialismo e o parlamentarismo, certo? Tem-se como forma de governo um conjunto de instituições políticas por meio das quais um Estado se organiza. Não. No Brasil, o regime de governo é a democracia, tendo um poder central exercido por um presidente que reparte sua governança entre os Estados federados. Parece a letra C, correto? Né? Letra B? Ah, não é forma de governo, é sistema de governo, né? Na verdade, é o sistema de governo que se refere à relação entre os poderes executivo e legislativo. Forma de governo é o modo por meio do qual se pode atingir o poder político. Era mais simples do que eu pensei. Do que eu interpretei. Acerca da forma e sistema de governo, chefia de Estado e chefia de governo, essa não é a alternativa correta. Atualmente o Brasil adota a República como sistema de governo. Não, né? Como a gente acabou de ver, é a forma de governo. O sistema é presidencialismo ou parlamentarismo. O parlamentarismo, as funções de chefe de Estado e chefe de governo não são exercidas por uma única pessoa. Correto. No presidencialismo, as funções de chefe de Estado e chefe de governo encontram-se nas mãos de uma única pessoa, qual seja o presidente da República. Essa forma de governo é a prevista na Constituição brasileira. Qual é o erro aqui? Presidencialismo, as funções de chefe de Estado e chefe de governo encontram-se na mão de uma única pessoa. Ah, não é forma, é sistema, né? O Brasil é uma república presidencialista e seus governantes são eleitos indiretamente. A monarquia é uma forma de governo em que há uma participação direta do povo na escolha do governante. Ah, a letra B é correta. Está.
Muita atenção para não continuar confundindo forma com sistema, né? Forma de governo é como os governantes chegam ao governo, né? Então, a forma é república, né? Agora, sistema é presidencialismo, parlamentarismo e outros. Tá errado, né? Não é forma, é sistema. Com certeza. Sabe que o sistema de governo é o modo como se relacionam os poderes, principalmente o executivo e o legislativo. Diante dessa afirmação, é correto afirmar que o parlamentarista é um sistema de governo que o poder legislativo proporciona sustentação política para o poder executivo. O presidencialista é um sistema de governo em que o monarca... Não. Semipresidencialista, esse sistema só pode funcionar em certas circunstâncias e em países com tradições de independência e experiência de autogoverno. É caracterizado juridicamente pela distinção de funções, mas sem a separação delas, salvo em relação ao judiciário, que é independente e especializado. Todavia, as decisões sobre a elaboração das leis são concentradas nas mãos da Assembleia. Diretorial é um modo de organização da estrutura política de um país que possui elementos de dois outros sistemas. Ele é utilizado, nada a ver. Monarquia é um sistema de governo no qual o presidente é o chefe de Estado de governo. Esse presidente é o responsável pela escolha dos ministros que auxiliam no governo. Ah, então é a, B, é a correta? É, fugiu aqui do comum, né? Dez. Levando em conta a diferença doutrinária entre formas de Estado, formas de governo e regime de governo, assinar a alternativa que corresponda à forma de governo adotada na Constituição Federal. É a República. Confederação, acho que é Estados Unidos. Então, revisando, né? Forma de governo é República. Forma de Estado é a organização política administrativa dos entes que compõem determinado Estado, então é federal. Sistema de governo é presidencialismo, regime de governo democrático. O conceito de forma de Estado está relacionado com o modo de exercício do poder político em função do território de um dado Estado. A existência ou não da repartição de poderes autônomo é, pois, um núcleo caracterizador do conceito de forma de Estado. O conceito de forma de governo refere-se à maneira como se dá a instituição do poder na sociedade, como se dá a relação entre governantes e governados. O conceito de sistema de governo está ligado ao modo como se relacionam os poderes legislativo e executivo no exercício das funções governamentais. Apropriando-se das definições acima, assinale a opção que contém a forma de Estado e de governo, bem como o sistema de governo adotado no Brasil. Então a gente começa pelo presidencialismo aqui, né? Sistema de governo já elimina
A letra D e E. Aí a gente vem unitário e confederado, não é, então só pode ser a A. O parlamentarismo e o presidencialismo são sistemas ou formas de governo que estruturam o funcionamento, a composição e a relação entre os poderes, por exemplo, executivo e legislativo em um país. No parlamentarismo e no presidencialismo, o método de seleção do chefe de poder executivo nacional são distintos e explicitam a formação dos poderes em cada um dos sistemas. No presidencialismo, qual é o método de seleção do presidente e como se formam entre si os poderes executivo e legislativo? Presidente é eleição direta, então só sobra a A e a B. E os poderes são formados de maneira independente. É, para mim parece a A, mas tem alguma coisa que eu deixando passar. Não, é a mesmo. Mas essa questão do depend... do formada de maneira interdependente que me deixou com dúvida. Então, revisando, o presidencialismo é o modo como é conduzido o relacionamento do poder executivo e o legislativo. Há predominância do poder executivo perante demais poderes. A chefia de Estado e a chefia de governo são exercidas pelo presidente da República. O poder legislativo não participa diretamente do governo. O presidente é escolhido através do voto direto da população, sem necessidade de ratificação pelo Congresso Nacional. Fiquei em dúvida também em relação a isso. Assim, ao contrário do sistema de governo parlamentarista, cujo chefe de governo, presidente ou primeiro-ministro é escolhido pelo parlamento, no presidencialismo, o chefe de governo será escolhido por eleições diretas. Por não haver interferência do poder legislativo na escolha dos representantes do poder executivo, os poderes executivo e legislativo são formados de forma independente. Acerca da organização e estrutura do Estado, assinala a alternativa correta. O Brasil adotou como sistema de governo a República, o presidencialismo como forma de governo, não é sistema, né? Presidencialismo como sistema de governo e federação como forma de Estado, certo? Letra D. Vamos agora para as questões relacionadas à aula 6, que trata do direito humano, proteção do meio ambiente e mudanças climáticas. Então, o mais recente constitucionalismo latino-americano propõe o desafio de construir novas teorias a partir do Sul, recuperando saberes, memórias, experiências e identidades historicamente tornando visíveis no processo de colonização traduzido pela expropriação, opressão e pelo eurocentrismo na cultura jurídica. Sobre esse tema, a análise efetiva a seguir expressa esse constitucionalismo a plurinacionalidade pela via do direito, como faz a Constituição da Venezuela, com os direitos do bom viver, com o direito à água, à alimentação e com o direito à natureza, contemplando a Pachamama. Aqui é direito humano e aqui também é direito humano, né? O direito à natureza. Na verdade, a equação do Equador que de 2008 que previu o direito à natureza, não da Venezuela. Nossa, que maldade.
Tendo em vista que a defesa do meio ambiente, de acordo com o entendimento do STF, compreende a proteção ao meio ambiente natural, artificial, laboral e cultural, analisa a assertiva a seguir. A Política Nacional de Biodiversidade adota a visão antropocêntrica do direito ambiental, segundo a qual a vida animal é tutelada para assegurar a sadia qualidade de vida do ser humano. Está errado isso, hein? Comentários. O artigo 3, inciso 1 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente afirma que o meio ambiente inclui o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, ou seja, a proteção que é assegurada ao meio ambiente é uma proteção direcionada a todas as formas de vida, não exclusivamente à humana, de forma que se pode afirmar que esse dispositivo introduz no nosso ordenamento uma visão biocêntrica da proteção ambiental. Assim, não é correto afirmar que ela adota uma visão antropocêntrica. A proteção ambiental é servida pela política visa a preservação de todo tipo de vida, não só do ser humano. A respeito do direito ambiental, análise assertiva a seguir. A proteção jurídica fundamental do meio ambiente ecologicamente equilibrado é estritamente antropocêntrica, uma vez que se considera o bem ambiental um bem de uso comum do povo. É, ecologicamente equilibrado não vai ter essa visão antropocêntrica, né? O certo dizer que os bens ambientais são de uso comum do povo, como regra. No entanto, isso não significa que a destinação desses bens seja estritamente para a satisfação dos interesses humanos. A proteção do meio ambiente também tem razões biocêntricas e ecocêntricas, que é a biocêntrica. Biocêntrica é essa visão aqui, né, da lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a proteção não só do ser humano, mas dos outros animais também, né, todos os outros seres vivos, e a visão ecocêntrica é a visão de que a natureza tem direito por si própria, né, como se ela fosse um ser vivo, né. O retorno à natureza, o que implica acrescentar ao contrato exclusivamente social a celebração de um contrato natural de simbiose e de reciprocidade em que a nossa relação com as coisas permitiria o domínio e a possessão pela escuta admirativa, a reciprocidade, a contemplação e o respeito, em que o conhecimento não suporia já a propriedade nem a ação, o domínio, nem este os seus resultados ou condições extracorpóreas. Um contrato de armistício na guerra objetiva, um contrato de armistício na guerra objetiva, um contrato de simbiose. O simbiota admite o direito do hospedeiro, enquanto o parasita, o nosso atual estatuto, condena à morte aquele que pilha e o habita sem ter consciência de que, a prazo, se condena a si mesmo ao desaparecimento. O parasita agarra tudo e não dá nada. O hospedeiro dá tudo e não agarra nada. O direito de denominação e de propriedade reduz-se ao parasitismo. Pelo contrário, o direito de simbiose define-se pela reciprocidade. Aquele que a natureza dá ao homem é o que este lhe deve dar a ela, tornando sujeito de direito. Pode-se afirmar que nessa reflexão o autor propõe que os fundamentos filosóficos do direito ambiental devem se fundar numa ética antropocêntrica clássica e não numa defesa ingênua do meio ambiente, que não existe como uma esfera desvinculada das ações e ambições nesse estado humano. Nada a ver, né? B. A predominância do humano deve implicar uma ética utilitarista sobre a natureza, uma vez que é situado ele em padrão mais elevado dos seres do mundo. Também não. Uma alteração no eixo metodológico e paradigmático do direito ambiental do antropocentrismo clássico para um biocentrismo moderado, em que a natureza, pelos valores que ela representa em si mesma, venha a receber a proteção e por seu próprio fundamento, missão jurídica e ética do homem. Parece que sim. Que os fundamentos ético-filosóficos do direito ambiental devem ter em consideração a visão humanística, razão cartesiana centrada no sujeito, cindido do objeto, da qual decorre as circunstâncias de que a dimensão do humano deve ser que a dimensão do homem deve ser a medida sobre todo o mundo natural. Também não, letra C mesmo. Descaso, a alternativa correta. O acordo reconhece o principal
reconhece o princípio da mitigação da soberania dos Estados como forma de garantir a proteção máxima do meio ambiente a nível internacional. Nos casos em que a denegação de pedido de informações tiver como fundamento a segurança nacional, segurança pública ou defesa nacional, o acordo não reconhece ao solicitante o direito de impugnar ou de recorrer da decisão denegatória, também não. O acordo, ao prever que os Estados-partes têm o dever de gerar, coletar e pôr à disposição do público e difundir informações ambientais relevantes, prevê modalidade de transparência reativa. Parece que sim. O acordo prevê que os Estados-partes devem elaborar um relatório nacional sobre o meio ambiente que deve conter ao menos as seguintes informações: informações sobre o meio ambiente e os recursos naturais, incluídos os dados quantitativos, quando isso for possível, as ações nacionais para o cumprimento das obrigações legais em matéria ambiental, os avanços da implementação dos direitos de acesso e os convênios de colaboração entre os setores público e privado e a sociedade civil. O referido relatório deve ser publicado e difundido em intervalos regulares não superior a 5 anos. No tocante ao direito de acesso à justiça em questões ambientais, o acordo prevê que a legitimidade ativa para ações de defesa do meio ambiente deve ser ampla, como forma de assegurar o acesso à justiça. Ainda devem os Estados-partes estabelecer meios de divulgação do direito de acesso à justiça e os procedimentos para torná-lo efetivo, sendo que o autor da ação tem a responsabilidade de reproduzir todas as provas de suas alegações. Parece que é a letra C mesmo. Letra D. É. O acordo prevê a realização de relatório nacional sobre o meio ambiente, contendo as informações referidas, sendo que o relatório deve ser publicado e difundido em intervalos regulares de no máximo 5 anos. Incorreto, porque trata-se de modalidade de transparência ativa. Tem o dever de publicar as informações relevantes à sua disposição. Reativa seria que se publicar só quando fosse pedido, né? Faz sentido. Uma pequena desatenção. Sobre os desafios para a proteção de refugiados ambientais no âmbito internacional, o cenário alternativo é correto. Os documentos internacionais que tratam de proteção dos refugiados se aplicam sem ressalvas a favor dos refugiados ambientais. Não. A política dos países a respeito dos refugiados ambientais deve ser pautada em aspectos econômicos, a fim de evitar que esse grupo de pessoas possa causar prejuízo financeiro. Também não. O foco dos países para a resolução do problema dos refugiados ambientais deve ser voltado à situação doméstica e não internacional, já que cada país conhece melhor seus próprios desafios. A criação de novos mecanismos institucionais a nível internacional é um passo essencial para prevenir, antecipar, financiar e organizar os movimentos populacionais necessários em razão de desastres ambientais. É isso aqui. A solução do problema relativo aos refugiados ambientais deve ser buscada através de uma perspectiva estritamente ambiental, buscando a solução de desastres naturais. Não, letra D mesmo. Tem nem perigo de ser outra. A respeito do conceito de refugiado ambiental, a assinatura alternativa é correta. A noção de refugiado ambiental está vinculada estritamente a desastres nucleares. O refugiado ambiental é a pessoa que busca uma melhor situação de vida. Apenas desastres ambientais de origem humana justificam a consideração de um determinado grupo de pessoas como refugiados ambientais. Não. O conceito de refugiado ambiental é uma aplicação do conceito tradicional de refugiado. Não, história trair, né? Os refugiados ambientais são pessoas forçadas a deixar seu local de habitação usual de forma temporária ou permanente em razão de um desastre ambiental. Com certeza. Mais questões, vamos lá. O mais recente constitucionalismo latino-americano propõe o desafio de construir novas teorias. Uai, não, né? Porque aqui é o do Equador, né? Não é da Venezuela. Estou repetindo as questões. Isso aqui é a 7, vamos ver. Estou repetindo. Tem só aquelas questões ali mesmo, bem pouquinho.